palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 14, verso de 1 a 14, que diz o seguinte: Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o rejeitarei. E te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios os ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Amém? Então é isso, irmãos, né? O texto aí, que possa falar nos nossos corações nessa noite. Que você possa entender que é a palavra de Deus. E um pouco para a gente entender, né? Quando a gente vê no capítulo 13, vê quando Moisés envia 12 espias para ver a terra de Canaã, quando eles estavam parados ali, sem atravessar o Jordão. E aquele povo, aqueles homens que vai espiar a terra, eles voltam, né? Cada um numa perspectiva, né, de não confiar em Deus, né? E eu já vi várias pregações sobre esse texto, né? De falta de confiar em Deus, mas recentemente eu lendo um livro e o autor discorria um pouco dessa questão sobre a perspectiva do medo. O medo traz umas consequências muito sérias nas nossas vidas. E ali não foi diferente. Aqueles espias que foram, né, tiveram medo do povo que habitava a terra que a Deus havia prometido, e tiveram medo, tiraram os olhos, né, de Deus e focaram somente nas circunstâncias. Então, o medo é um sentimento que cada um de nós experimenta constantemente, né? O medo, ele traz para nós, né, aquilo que às vezes nos aflige, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós temos que tomar uma decisão, né? O medo tem um lado às vezes bom, que acende em nós aquela luz de alerta, para nós ter um pouco de receio, não ser tão atirado, não ser tão inconsequente. Mas, por outro lado, se for um medo exagerado, também traz uma consequência negativa, que nos traz a autocomplacência, né? O pastor João gosta muito de usar esse termo de autocomplacência, quando aquela que é a autopiedade, ter dó de mim mesmo, né? E aí é prejudicial a nós. Então, o medo pode ser tanto uma coisa ruim, né, para nos paralisar, e pode nos consumir as nossas vidas. Mas nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós. O que nós precisamos para vencer o medo, nós precisamos lutar. O que nós precisamos é de focar em Deus, porque o medo nos faz, né, no ponto 1 aí, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar.
Quando você foca muito só naquilo que você tem medo, naquilo que você não consegue almejar, tira o foco, sua atenção, você acaba, ao invés de avançar, você acaba indo para trás, deixando que o medo te consome, que o medo te prejudique. O medo torna uma fé vacilante. A sua fé fica vacila, a sua fé não está firme em Deus, a sua fé não está naquele que te sustenta. Então, o povo de Israel estava tão assustado que queria voltar ao Egito. Ele fala lá junto à congregação, fala, melhor nós voltarmos ao Egito, melhor nós voltar, né? Outros lugares vai falar que tem saudade da cebola do Egito. É um povo que temeu confiar no Senhor, que temeu o povo daquela terra, temeu levar adiante o plano de Deus na vida deles. Então, o medo prejudicou demais aquele povo naquele momento, né? Quando o povo viu, outro exemplo, quando eles estavam saindo do Egito, viu que os egípcios vinham após eles, disseram a Moisés para deixá-lo sozinho, ou deixá-lo voltar para o Egito. Então, em várias circunstâncias, o povo teve medo de alguma situação, e a primeira atitude deles era de voltar, de retroceder, de não avançar junto com Deus. E mesmo Deus fazendo vários milagres, né, mostrando para eles que poderiam avançar, que era o próprio Deus que estava com eles, eles ainda, a primeira reação deles é de voltar. E hoje em dia não é diferente em nossas vidas. Pensa comigo aí, quando vem um problema muito grande, que você está inseguro, o medo bate à sua porta, né, você às vezes não sabe o que fazer, qual a primeira atitude? De desistir. Muitos casais, logo de início, na briga, aí tem medo do que pode acontecer, do que o marido ou a esposa está fazendo, aí já quer desistir, já quer separar, já quer fazer uma coisa, quer fazer outra, né? Quer seguir conselhos errados e ir para o mundo, alguma coisa. Isso é fruto do medo, da insegurança, de desistir de Deus e focar na sua fraqueza, no seu medo, né? Então, o medo também, quando nos impede de avançar, quando nós temos nosso foco está errado, o nosso foco deixa de ser Deus e passa a ser o problema. Em vez de olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás, né, pelas dificuldades, aquilo que elas já passaram, todos os perrengues, passaram lá desde a infância. As pessoas, lá naquele momento, elas estavam face a face com o seu futuro, com a terra prometida. Eles estavam prestes a ver Deus dar-lhes a herança que Deus havia prometido, que eles tanto haviam sonhado, e tudo que eles estavam deixando para trás, mas eles ainda estavam focados no que eles haviam passado. E olha que a vida deles que eles tinham passado era uma vida de servidão, de trabalho escravo no Egito. E mesmo assim, eles queriam voltar, por medo, por insegurança de confiar em Deus. Então, os israelitas, né, do capítulo 14, eles não estavam olhando para a recompensa que Deus havia prometido para eles. Eles podiam avançar sem medo, né? Não era o medo que iria impedir, mas eles, naquele momento, aqueles 10 espias, né, porque Caleb e Josué estavam confiantes em Deus, mas os 10, aquela raiz de medo deles se alastraram por toda a congregação. Então é muito sério, principalmente a líderes, né, de igreja ou chefe de família, tirar o foco de Deus e colocar nos seus medos, nas suas dificuldades, porque acabam alastrando e tirando muitas pessoas do foco que é Jesus Cristo. Nós possamos, então, seguir com confiança em Deus. Então, o medo vai vir, sim, mas nós devemos avançar, sem jamais retroceder, às vezes parar e avaliar, mas jamais retroceder se você estiver com Deus, jamais voltar para os mesmos perrengues, para as mesmas dificuldades. A ordem, o chamado de Deus é para prosseguir confiando que é Ele que está junto conosco. E no ponto 2, ainda falando sobre o medo nos faz viver com uma fé limitada, né? Acaba limitando
a nossa fé. Porque nós deixamos de crer em Deus e achamos que os problemas é maior do que Deus. Então, a questão de quem é maior. Né? E nós sabemos, né? E é incrível como muitas pessoas afirmam, e afirmam lá do coração, que não há nada maior do que Deus, mas por hora ou outra elas pensam que Deus não é capaz de resolver os seus problemas, né? Então, nós nos esquecemos do poder de Deus. Quando nós deixamos ou limitamos nossa fé, é porque nós, às vezes, esquecemos o tamanho do nosso Deus e o poder que esse Deus tem. E ali os israelitas não foram diferentes, né? Às vezes a gente para assim, tenta culpar eles, né, da saída do Egito, tudo que as pragas que Deus havia colocado sobre o Egito, abrir o mar, eles passaram e, né, trazer o maná todos os dias, comida para eles e carne e tudo mais, a água da rocha, mas às vezes nós esquecemos dos milagres de Deus, do poder de Deus e focamos no nosso medo, nas nossas dificuldades. Então, o povo, diante de tudo isso, né, que eles viveram, mesmo assim eles estavam focados em outra coisa. Nós temos hoje, né, o Espírito Santo nos conduzindo. Naqueles dias lá, eles tinham a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, os guiando. Essa é a prova visível de que eles podiam confiar em Deus, que a fé deles jamais deveria ser uma fé limitada. Hoje, para nós falamos, né, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, aclareando todo o nosso caminho, nos consolando, nos confortando, a segunda palavra de Jesus Cristo, né, que nos deu outro Consolador. Então não há motivo para ter uma fé limitada em Deus, não há motivo para ter medo neste tempo. Sei que todo mundo tem dificuldades, uns têm maiores, outros têm menores, né, mas aquilo que eu creio sempre, Deus não dá nenhuma aprovação maior do que cada um possa suportar segundo as suas forças. O que nós não podemos é limitar a nossa fé em Deus. Até porque Deus não é limitado. Seu poder, né, não está limitado, jamais. Então nós devemos confiar em Deus. Às vezes nós nos esquecemos da provisão de Deus. Quando nós limitamos a nossa fé, é que nós deixamos de crer que é o Deus que provê todas as coisas. Ele, como eu já disse, ele providenciou alimento, água no meio do deserto, né? Como eu já disse em outras oportunidades, a maior experiência que eu tenho de um deserto é pela televisão, né? A gente vê aquela imensidão e gosto de assistir aqueles documentários lá da África. Recentemente estava vendo lá um documentário sobre o deserto da Namíbia, né? Não tem como, há algumas espécies raríssimas que dá conta de suportar por longos períodos aquele deserto. E mais ou menos assim, o deserto que o povo de Deus estava vivendo em 40 anos. É impossível a qualquer ser humano suportar 40 anos num deserto, por ele só. Não é possível. Não tem alimento, não tem água. Rapidamente ele morreria. E Deus que proveu o abrigo para eles, durante o dia a nuvem, que aplacava o sol. À noite, né, para quem já estudou um pouco, aí sabe que de dia 45, beira 50 graus a temperatura. À noite cai a zero, então tinha coluna de fogo para aquecê-los, tinha alimento, tinha água em meio a um deserto sem vida. Então esse Deus que provê todas as coisas. E nesse tempo não é diferente. Às vezes nós limitamos a nossa fé em crer nesse Deus que nos dá essa provisão, Deus que nos guarda, Deus que nos sustenta neste tempo. Portanto, meu irmão, não tente limitar a sua fé em Deus. Creia em Deus. Neste tempo falta muita fé em Deus. Sei, em tempos difíceis, né? Nós temos falado, não tem como fugir. O maior exemplo deste tempo, essa pandemia, né? Nós devemos tomar todos os cuidados, mas acima de tudo, é Deus que proverá, né? Deus que não vai deixar acontecer algo pior, e mesmo, né? O último sermão que eu havia pregado, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. E se nós contrairmos esse vírus e vier a falecer, Deus, né, nos dará a vida eterna. Então, ou seja, não limite a sua fé.
Deus, ele é soberano, é poderoso, acima de todas as coisas, acima de todas as dificuldades, e ele vai prover todas as coisas. E no ponto 3, o medo nos faz viver, né, em divisão, no amor, na amizade. Lembra lá, logo que eles quiseram, né, apedrejar Josué e Caleb, né, quando eles disseram, né, um dos 12, né, os dois lá, que disseram que a terra era muito boa, se só Deus agradasse daquele povo, agradasse deles, Deus iria fazê-los adentrar e possuir aquela terra. Mas os outros 10 incentivou toda a congregação, todo o povo, queriam apedrejá-lo, e Moisés e Arão caíram imediatamente com o rosto diante da congregação, diante de Deus, intercedeu e orou, e Deus não permitiu que apedrejasse Josué e Caleb. Então, o medo traz ao ponto de as pessoas dividir, né, que deveriam estar apoiando aqueles dois que confiaram em Deus, eles estavam querendo matá-los. E hoje também não é diferente, né? O nosso medo é o medo de ser lesado, o medo de sair no prejuízo, acaba causando divisão no meio do povo, né? As pessoas estavam, né, ali ao ponto de apedrejá-lo. E hoje, né, não é diferente. Nós talvez não vamos apedrejar o nosso irmão, né, como eles desejaram fazer com Josué e Caleb, mas no nosso coração nós quase chegamos ao ponto de desejar a morte, ou não vou conversar. Isso é frequente, né, infelizmente, no meio do nosso povo, no meio da igreja. E eu falo da nossa igreja, Igreja Batista Nacional Ebenezer. Eu, como pastor, quantas vezes já presenciei o irmão, né? Não vou conversar com fulano, não sei o quê, estou irado, estou magoado, e aí vai, né? Ou seja, às vezes é o medo de ficar no prejuízo, é o medo de, né, eu ser menos importante que o meu irmão, eu vou atacar, vou tentar diminuir, vou tentar dar uma rasteira nele, vou colocar na geladeira, não vou falar outra coisa, não vou conversar mais com ele. Então, isso tudo é fruto, às vezes, do medo. O medo causa isso, o medo de sair no prejuízo, o medo de perder. Aqueles homens lá talvez temeram perder as suas vidas, perder suas esposas, seus filhos, mas, né, como diria o velho ditado, às vezes o medo de perder se torna maior do que a vontade, a coragem de ganhar, a vontade de vencer. Então, com o nosso Deus já está ganho a batalha. É isso que nós devemos ter em mente. Não é a divisão neste momento de separar o povo. É quando as igrejas nós já vimos, né, a divisão de separar a igreja. Às vezes foi por medo de ficar para trás, medo do pastor gostar mais de fulano, né? Essa é a máxima, né? O pastor João gosta muito de falar isso. É aquele negócio, o pastor gosta mais de fulano, gosta mais do outro. Às vezes é medo de ser rejeitado. Não é nada disso. Quando nós temos o amor de Deus, nós temos tudo. E aí cabe nós, dentro das nossas tarefas, nós realizá-las, e Deus será conosco. A desconfiança, né? Quando estamos com medo, a tendência é ter desconfiança. Nós desconfiamos de todo mundo, né? Às vezes a gente fala assim, desconfia de Deus e todo mundo. E é verdade, naquele momento ali, as pessoas ali, aqueles 10 espias, eles estavam desconfiados de Deus, que Deus não era capaz de protegê-los, de guardá-los daquele povo, de introduzi-los, e aí desconfiavam de Arão, de Moisés. Todos os dias estavam desconfiando de Moisés. Então, o medo traz isso, essa desconfiança de todos e de tudo. Então, nós devemos ter sempre em mente que Deus está presente em nossas vidas. Traz desunião, né, como eu já disse, né, o medo traz desunião entre o povo, deslealdade. Então, aquele povo, no mínimo, estava sendo desleal com Deus, com Moisés, com Caleb, com Josué, que estavam firmes na presença de Deus. Com cuidado, né? Cuidado se você está com medo de tudo isso aí, causando todos esses pontos que eu disse: divisão, desconfiança, desunião, deslealdade. Nós precisamos superar tudo isso. Então, cuidado nos seus relacionamentos, né? E eu gosto de citar isso muito, né? Às vezes já conversei com alguns casais que estavam de dificuldade.
O medo traz isso, o medo de ser traído, o medo de sofrer rejeição. Às vezes as pessoas trazem isso, né, desde criança, quando os pais, né, aterrorizavam as crianças, causando medo. Isso traz um estrago muito grande na mente. Por isso nós, né, como pais, né, devemos criar os filhos na certeza de Deus, dando a eles uma infância segura para que eles cresçam na presença de Deus. No ponto 4, né, o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Então, o medo, ele tira totalmente o foco de Deus e leva para outro rumo, faz esquecer dos planos de Deus. Qual era o plano de Deus para aquele povo? De levá-los, introduzi-los na terra prometida, na terra de Canaã. Esse era o plano de Deus para eles. Mas o medo estava cegando aquele povo todo ali. Estava causando a desconfiança, a insegurança e causando a cegueira neles ao ponto de não lembrar, de não ver toda a ação de Deus na vida deles. Então, é isso também que acontece nas nossas vidas. O medo nos cega, nos faz tirar o nosso foco, esquecer o plano de Deus para nós, e eu tenho insistido já há algum tempo, já há um bom tempo que eu tenho insistido, que não há nada mais valioso para nós do que a vida eterna, e a nossa terra prometida não é nem a Canaã, né, aqui da terra, que nós falamos, a terra prometida é a eternidade junto com Deus, não é a Jerusalém, não é a Canaã terrena, é a celestial. E hoje, talvez, nós estamos ali no Cades Barnea, né, ali prestes a adentrar a nossa salvação, e o medo tem nos tirado essa certeza. E o medo tem nos causado essa angústia, essa falta de crer em Deus, de avançar, de saber que Deus é que guerreia por nós. E como aconteceu na sequência ali, quando o povo atravessou o Jordão, né, depois Deus matou todos aqueles que estavam duvidando dele, deixou pelo deserto, e os filhos que eles falaram que iria ser presa dos inimigos, Deus os adentrou e guerreou e venceu, porque Deus estava à frente. E neste tempo também não é diferente. Jesus Cristo, aliás, né, já venceu por nós, já derrotou o último inimigo, que é a morte, e ressuscitou, e nos dá essa ressurreição. Então, a nossa certeza é a ressurreição para a vida eterna, junto com Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para nós, de nos resgatar desse deserto, que nós podemos dizer neste tempo, ou o mundo simboliza o Egito daquela época, o Egito daquela época simboliza o mundo, né? Tanto faz do jeito que, se você quiser entender, está valendo. Nós somos salvos, somos resgatados como o povo de Israel naquele tempo, somos salvos. Agora, só não deixe o medo te cegar, fazer com que você não vê Jesus Cristo, que você tire toda a sua fé em Jesus Cristo. Então, o povo permitiu que o medo os levasse a esquecer todo o plano de Deus. É terrível, né? Como pouca coisa, podemos dizer assim, um curto espaço de tempo, naquela viagem expedicionária que eles fizeram para espiar a Terra, pudesse causar tanto mal. E às vezes nós ficamos olhando este tempo, vamos à igreja só como espia, para olhar ali se tem um inimigo, vamos ler a Bíblia tentando só encontrar alguma contradição dentro da Bíblia. Não, não é bem assim. As pessoas que fazem isso com desconfiança, com medo de um Deus que não dá conta de livrar, com medo de um Deus que não é maior do que as dificuldades. Então, Deus é superior a tudo isso. E o medo, ele nos amarra, ele nos prende, ele nos impede, como eu disse lá no primeiro ponto, nos impede de avançar. Então, o medo é uma das ferramentas favoritas do diabo. Quem gosta de lidar com medo é o diabo, né? Lembro do meu tempo de infância, né, que as pessoas, para limitar as ações dos meninos naquela época, era através do medo, né? Não vai ali no escuro porque tem um bicho, lá te pega. Não vai em tal lugar porque tem um bicho. Hoje mudaram. As ferramentas do diabo hoje
é a internet mal usada, é os joguinhos mal usados, os programas de televisão, né, que não é adequado às crianças, aí vai, né? Tanto que as crianças hoje não têm medo, né? Você tem medo de assombração da nossa época. Eu falo isso para as crianças hoje, que é assombração, elas nem sabem, né? Mas na nossa época, aí, os da minha idade aí vão saber, que, principalmente que morava lá nas currutelas, nas roças, né? Era terrorizar, fazer as crianças ficarem quietas, causando medo. Então, amarra, prende as crianças daquela época. Então, e hoje não é diferente. Então, o medo, a insegurança também nos impede de avançar, né, crendo em Deus. Então, o diabo ele usa o medo para impedir de seguir e fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, o diabo que usa o medo. Né? Aliás, né, ele gosta de tudo que não presta, o diabo gosta. É de mentira, é do medo, da autocomplacência, é tudo isso. É tudo que não presta, é junto com ele. Então, das ferramentas dele, então, é o medo. Que você não tenha medo de encarar as coisas de frente, de seguir junto com Deus. Não seja como aqueles 10 espias que inflamaram o povo contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra Josué, contra Caleb. Que nós sejamos as pessoas que vão ser como Caleb, como Jefoné, como Caleb, como Josué, né? Melhor dizendo, que vão ser aqueles que vão animar o povo. Dizer que Deus, que nós só precisamos fazer com que Deus agrade de nós. Para ser salvo, não, porque isso aí é a obra 100% de Deus. Para manter esse relacionamento estreito com Deus, nós vamos e sejamos aqueles que vão incentivar o povo a confiar em Deus. Fala, vai lá e Deus se agradar de você, está de bom tamanho, porque a salvação ele já te deu. Isso é totalmente pela graça. E viva sem medo, confie em Deus, que a vontade de Deus irá prevalecer na sua vida. Então, para encerrarmos, né, quero dizer, só reforçar, né, o medo nos impede do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? De glorificar a Deus, de confiar em Deus, de glorificá-lo todos os dias. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Propósito de nos salvar, de viver, não só do nosso lado, mas viver dentro de nós. Mas Ele quer habitar dentro de nós um coração sem medo, um coração pronto para recebê-lo. Nós não devemos deixar que o medo esteja entre nós e os propósitos de Deus. Se você deixar o medo seu ficar entre o seu propósito e você, não vai dar certo. Porque você vai esbarrar constantemente deste medo e vai estar constantemente duvidando dos propósitos de Deus na sua vida. Então devemos manter nossos olhos em Deus. Com o poder de Deus não há realmente nada a temer. Então eu creio nesse Deus poderoso. Espero que cada um de vocês que estão neste momento assistindo, participando, possa confiar no poder de Deus também. Porque todo aquele que confia no eterno Deus, o Deus vivo, poderoso, acima de todas as coisas, não precisa ter medo. Todas as coisas irão resolver. Todas as coisas estão debaixo da mão poderosa de Deus. Confie neste Deus, avance sempre com a sua fé, sempre em Deus. Não limite a sua fé, não duvide um instante sequer do poder de Deus. Que o medo seja banido da sua vida e confie em Deus cada dia da sua vida. Amém? Vamos orar então para nós encerrarmos este período. Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio no Senhor, no teu infinito poder, Pai. Tira, Deus, todo o medo, ó Pai, arranca, Deus, toda a incerteza, toda a insegurança dos corações daqueles que ainda não confiam plenamente no Senhor, Pai. Que a tua mão santa e poderosa esteja sobre nós, ó Pai, nos confortando todos os dias, que o teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, ó Pai, possa fazer com que nós avancemos sempre, ó Pai, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém.